Oi, gente, beleza? Vamos pegar essa videoaula aqui agora. Nós estamos então discutindo nessa semana a cinética de transferência de carga e vamos explorar um pouquinho mais. Opa, tá em amarelo. Vamos explorar um pouquinho mais do que se chama do formalismo da equação de Butler-Volmer, tá? Butler-Volmer. Essa é uma equação, como eu já mencionei para vocês, assim, ela está presente nos estudos de eletroanálise que são extremos, desde você estudar enzimas imobilizadas em superfície de eletrodo para verificar determinados parâmetros de taxas de reação de transferência, né, de carga, a velocidade, vamos dizer assim, de transferência, até estudos industriais ligados à corrosão. Alguns potenciostatos, por exemplo, são adquiridos por indústrias simplesmente para fazer estudos de corrosão, né, pesquisa de bancada. Mas seja como for, e estudos em biotecnologia o mais variado. Seja como for, a ideia é a gente explorar um pouco essa equação de Butler-Volmer, e dado pelo horário aqui, vamos dividir ela em mais de uma videoaula. Vamos chamar aqui que essa prancha aqui é a prancha número 1, tá bem? A base dessa história, a origem dessa história, é aquela equaçãozinha clássica que inicia os livros textos de eletroanálise ou de eletroquímica, né? Você tem um material oxidado, esse material oxidado entra em equilíbrio e se converte num material reduzido. Ocorre que você tem aqui uma constante de equilíbrio, né? Uma constante de equilíbrio que está associada ao processo, mas você tem também, além da constante de equilíbrio, constantes cinéticas, que eu vou colocar aqui como Kc e Ka. Tá? Então, representam constantes, no caso do Kc, da corrente que se direciona aqui para a direita, para a formação do composto reduzido, está relacionado inclusive à corrente catódica em função disso, e a perda de carga aqui por oxidação do material reduzido, que não à toa esse Ka está nos representa aqui o efeito ligado ao fluxo ou à corrente anódica do sistema. Bom, se a gente colocar em termos de velocidade, como a gente faria, por exemplo, em lei de velocidades em cinética convencional, a gente poderia colocar que você tem aqui uma velocidade C, né, uma velocidade catódica, poderia ser muito bem definido como essa constante Kc vezes o que eu preciso para ela, que é o material oxidante. Oxidante não, material oxidado. Bom, da mesma maneira, eu posso representar isso para a velocidade, né, ou a taxa reacional que está associada ao composto em estado reduzido. Então a gente teria aqui um Ka, né, que seria essa constantezinha aqui, e como um produto junto à concentração no material reduzido, certo? Então com isso daqui eu conseguiria resolver o meu problema. Quer dizer, se eu trabalhar com essas equações aqui, quer por equações, convertendo as equações diferenciais, por exemplo, ou fazendo linearizações que são muito comuns em lei de velocidade, cinética convencional de primeira ordem, como aqui está de primeira ordem, né? A gente pode definir alguns parâmetros relacionados à concentração, ou relações, né, vamos dizer assim, do composto oxidado ao composto reduzido, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, nós estamos esquecendo que aqui é um cômputo curioso, que é o de elétrons, né? Então eu estou, de certa maneira, essa reação de oxirredução, apesar de estar em equilíbrio, ela envolve uma determinada quantidade de elétrons, tá certo? Vamos colocar um bom aqui? Bom, ocorre que essa reação está envolvendo também, ocorre que a reação também envolve vamos dividir aqui o quadro mais ou menos no centro, tá bom? Mais ou menos no centro. Então a minha ideia é o seguinte: a hora que a gente chegar aqui em alguma conclusão mais fundamental, a gente interrompe o vídeo, reinicia imediatamente, tá? De tal maneira que você consiga perceber momentos, né, desse estudo da equação de Butler-Volmer em que existem determinadas pedras filosofais ali, certo? Alguns monolitos, gostei dessa. Bom, ocorre que a reação também envolve
envolve o que? Envolve, vamos colocar entre aspas aqui, uma concentração de elétrons. Né? Também está envolvendo elétron, mas como é que você vai definir concentração de elétron? Esse envolve aqui ficou o O do Borogodó. Né? Também envolve elétrons. Você não define concentração de elétrons, mas você pode fazer a seguinte correspondência. Ó. Um elétron apresenta uma determinada carga, é a carga unitária do elétron, nós já vimos isso. Essa carga é da ordem de 602, 603 vezes 10 a menos 19 coulombs. É a carga desse elétron. Então, um elétron me corresponde a isso, correto? Bom, se um elétron corresponde a isso, qual a carga de um mol? Qual a carga de um mol de elétrons? A carga de um mol de elétrons seria, vamos colocar aqui, resposta, né? Resposta. Seria esse valor, 602 vezes 10 a menos 19, vezes 6,02 vezes 10 a 23 partículas, né? 10, 23, porque você não vai falar em átomo. Elétron, aliás, você nem pode falar em partícula, né? Em eletroanálise, o elétron ele é tratado mais como uma partícula do que como uma onda por uma diferença pequena, vamos dizer assim, dos níveis quânticos. Mas ainda assim, a gente não pode falar partícula, né? A gente fala coisas. Aqui no caso, a coisa é o elétron. E se você realizar essa multiplicação, a gente pode até, acho que eu já fiz isso em algum ponto aí da disciplina, e agora eu não sei também se eu vou conseguir fazê-lo do jeito certinho, mas vamos lá, vai. A gente tem aqui 1.602, 603, né? Aqui eu botei 602, né? 603 aqui, 1.603, deixa eu ver se eu deixar para cá, 1.602, vezes 10, será que ele faz assim? Não, não faz, então vezes 10, vamos colocar aqui 602, 19, será que se eu colocar mais ou menos ele vira? Não, não vira, eu tinha que fazer isso de um outro jeito. Ah, tá, talvez aqui, ó. Não, também não. Vamos tentar fazer de outro jeito, então, 1.602, agora a gente faz o Ezinho aqui, vamos tentar mudar aqui. O que? Menos 19, então menos 19 a gente entra, tá certo? E agora entra com 6.02, entra aqui vezes 10 a 23, né? E agora a gente simplesmente multiplica e obtém esse número mágico aí de 96.440, que na verdade, se você fizer em vez de 1.602, porque eu acho que o valor ali da carga unitária é 1,6023, alguma coisa assim, esse miudinho vai chegar no... esse miudinho vai chegar em arredondado. Vamos arredondar? Vamos arredondar. 96.500. Na verdade é coulomb, né? E aí você já sabe o que eu estou falando. Né? A gente está falando aqui de F, que é a constante de Faraday. Então a gente pode colocar o seguinte, que num determinado momento eu posso definir então que essas velocidades elas estão associadas a um fluxo de elétrons. Tá? Então, ao invés de velocidades, vamos colocar assim, agora, ao invés de velocidades, porque aí seria uma velocidade, ao invés de velocidade, vamos considerar, vocês me permitem escrever desse jeito? Vamos considerar, já que a gente está tratando de elétron, né? Vamos considerar fluxo. Vamos considerar fluxo. Tá bem? Vamos considerar que seja fluxo. Então, esse fluxo, na verdade, a gente pode chamar esse fluxo de J. E esse fluxo ele está relacionado à corrente que está sendo gerada, né, por uma determinada área do eletrodo, que representa a determinada área do eletrodo. Nesse sentido, a gente pode colocar o seguinte, aqui a gente colocou VC e VR, né? Não é VR, é VA, né? Se um é C, né? Se não, vejamos aqui, ó. Um é KC e o outro é KA, então você tem VC e VA, né? Dessa forma, a gente pode considerar o seguinte, que dessa forma,
pode considerar que no equilíbrio, nós tenhamos a seguinte situação. J, que seria o fluxo global, né, o fluxo, vai ser igual a, por exemplo, por uma questão de convenção inclusive, o fluxo de elétrons da corrente catódica, né, está representado ali em cima, menos o da anódica. Então isso aqui é uma expressão bem importante. Aliás, não por outra, essa aqui também são expressões importantes. Tá bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso aqui como 1 e vamos colocar isso aqui como 2. Aliás, desculpa. Esse é igual a esse, que é igual a esse, né? Esse aqui é o 2. O que nós estamos falando? Nós estamos falando que no equilíbrio, você tem uma situação... Ah, já está aqui embaixo? Não, ainda não. Você tem uma situação tal que essas correntes aqui, elas acabam se nivelando, a corrente global, né? Esse J aqui, ou essa densidade de corrente, isso é uma outra expressão aqui que é colocada como densidade de corrente, que é o fluxo. Densidade de corrente. Ela se iguala, né? Então, se a gente fosse representar aqui um eletrodozinho básico aqui, ó, a gente representa aqui um eletrodozinho básico. Opa. Fazer um eletrodo mais ou menos. Eita! Às vezes com giz, isso aqui pode... Perdão. Então você tem aqui a superfície do eletrodo, contato com a solução aqui à direita. Isso não é bom. Aqui você tem então uma carga de elétrons, né, envolvida no sistema. E aí o que a gente está falando é que você pode ter aqui, por exemplo, uma transferência desses elétrons para uma solução, de tal maneira que isso aqui pode atrair íons de carga positiva. E aqui você tem, portanto, uma corrente catódica. Por que uma corrente catódica? Porque ela atrai cátions. Muito bem. E você pode ter, por outro lado, uma doação, seria uma transferência de carga. Seria, vamos colocar aqui íons também, uma transferência de carga que pode ser dada, vamos colocar íon aqui, senão já viu, né? Íon. Uma transferência de carga que é dada aqui por um ânion, né? Um íon de carga negativa, o que geraria ou envolveria uma corrente anódica, ok? Uma corrente anódica. Corrente anódica é uma corrente associada a processos de oxidação e é uma corrente que, na verdade, você tem uma atração por ânions, envolve uma atração por ânions. A corrente catódica, uma corrente que envolve a atração por cátions. Bom, seja como for, isso significa que, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, né, se esse elétron vem para cá, então eu posso ter aqui um material oxidado, e aqui eu tenho um material reduzido, e aqui eu tenho um equilíbrio desse material oxidado, material reduzido em solução, tá certo? Mais ou menos como a gente colocou na videoaula anterior, em que esses elementos se aproximam. Vou colocar isso aqui com outra cor, porque ele ficou meio que perdido aqui, né? Ele ficou meio que perdido aqui. Então você tem um material oxidado, e esse material oxidado se equilibra com o material reduzido. Se equilibra com o material reduzido, tá certo? E aí você tem a aproximação próxima aos planos de Helmholtz, externo, interno, né? Aquela história. E aí você tem as transferências que ocorrem, processos que ocorrem, mas o que importa é que a gente tenha esse tipo de situação. Pois bem, chegamos até aqui. Agora vem uma coisa interessante que é a seguinte: será que... Posso botar um será aqui? Vou botar aqui, ó. Será que é possível correlacionar o fluxo, vamos colocar como fluxo mesmo, em vez de incidente de carga, né? Acidente de carga, não. Correlacionar o fluxo de elétrons ou o fluxo de carga com energia?
porque, no final das contas, o que a gente quer é definir determinados parâmetros termocinéticos até, né? Ela é chamada eletrocinética, então você envolve inclusive algumas quantidades termodinâmicas, mas em estados sutis, estados transientes. E o que a gente quer no final das contas é observar uma reação do tipo oxidado mais carga eletrônica, carga de elétrons dano reduzido, e a gente quer saber, isso aqui é rápido. Está formando mais o O, está formando mais o R. Tem uma tendência, existe uma estrutura que é mais estável, forma oxidada ou a forma reduzida? Muitas vezes a gente responde também a pergunta, quantos elétrons, sei lá, que está se processando nisso? Existe alguma reação colateral química envolvida nesse processo? Essa taxa de transferência de carga, ela é rápida? Ela é bastante rápida? Existe um valor de corrente que eu posso medir quando houver um equilíbrio entre o estado oxidado e o estado reduzido da espécie química? Porque um barato da eletroanálise, pelo menos eu acho um barato, é que quando você estuda reações químicas, né, as coisas se transformam quimicamente. Então você tem um substrato que se transforma num produto, no caso de enzima, eu sou biólogo, né? Ou então você tem um reagente A que se transforma num produto B. Aqui, o material oxidado e o material reduzido tem como única diferença a transferência de carga. Níveis quânticos, né? Níveis de Fermi até. Então, nesse sentido, a molécula que a gente está tratando é basicamente a mesma, só que ela tem um potencial de carga, uma menor e o outro menor e outro maior, o que permite determinadas transferências próximos a interfaces do tipo metal-solução, tá certo? Estou dando uma olhada aqui no horáriozinho, já vamos terminar esse primeiro aqui então. Então, será que é possível correlacionar o fluxo de carga com energia? Então, na verdade, se a gente observar uma energia, ou que a gente poderia analisar como energia, bom, primeiro que energia, vamos pensar aqui, energia, o que é energia que é útil para a gente? ΔG. Né? ΔG seria uma energia útil para a gente. E como que a gente pode observar isso? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui no equilíbrio, numa situação de equilíbrio, considerado esse aqui um diagrama reacional, em que eu meço um determinado parâmetro energético, vamos chamar de energia de Gibbs, tá bem? Vamos colocar aqui, isso aqui, é importante colocar isso aqui, que isso aqui ocorre no, isso aqui é um ponto e vírgula, tá? Isso aqui ocorre no equilíbrio. Eu posso ter uma espécie oxidada aqui e eu posso ter a espécie reduzida aqui. Essa espécie oxidada, essa espécie reduzida, tem uma barreira de ativação para eu conseguir atingir um determinado ponto aqui. Esse ponto de cruzamento é um ponto em que eu tenho, vou tentar fazer o negócio chegar mais ou menos simétrico para cá. Não ficou tão simétrico assim. Não deitou tão, não ficou tão bonitinho como eu gostaria que ficasse. Então vamos tentar só mais uma vez, tá? Ele vem para cá assim, ó. Agora vai ficar jóia, ó. Não vai ficar tão jóia assim. Assim vai ficar jóia. Mais ou menos assim, acho que você pegou a ideia. Você tem um material oxidado aqui, você tem um material reduzido aqui, e o que envolve não é aquele negócio reagente-produto, né, em desequilíbrio, mas realmente, mas no equilíbrio você tem níveis energéticos que são atingidos e você tem esse ponto aqui, que é um ponto de estado de transição. Lembra a teoria do estado de transição? Então a gente está falando aqui alguma coisa como, por exemplo, Arrhenius. Né? Então a gente pode considerar isso aqui como Arrhenius. Arrhenius é assim, né? Arrhenius. Tá certo? Mas a gente também pode considerar isso daqui como Irene. Né? Os trabalhos de Irene. Nesse sentido, isso chama-se, no caso de Irene, especificamente de... não vou colocar Arrhenius não, cara, isso aqui pode confundir o babado. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vou colocar Irene mesmo. Eu acho que a grafia é assim. Você tem aqui, ó, fazer mais uma corzinha, uma determinada quantidade, que é uma quantidade que começa aqui num G1 aqui qualquer e chega aqui num G2 qualquer, só que aqui você tem um estado de transição, né? Aqui você tem um estado de transição.
estado de transição. Não à toa, Ewing, teoria do estado de transição. Vou colocar aqui, ó, estado de ET não vai dar, vai aparecer um filme do Spielberg. Então vamos colocar estado de transição, tá? Teoria do estado de transição. Isso implicaria dizer, vamos colocar mais uma coisinha, né? Que essa diferença aqui, ó, ela pode ser representada por um ΔG, certo? Essa diferença, esse delta aqui, a diferença entre a energia de Gibbs associada ao estado de transição e qualquer uma das estruturas da espécie química, quer oxidada, quer reduzida. Só que por se tratar do estado de transição aqui em cima, a gente pode tratar aqui também como sendo estado de transição. Oi, como é que é? Oi, peraí, deixa eu fazer ele maiorzinho que aí dá. Então a gente tem uma variação de energia de Gibbs associada ao estado de transição. Tá certo? Pois bem, essa associação aqui nos devolve uma equação clássica que é a seguinte. Ó, ΔG no estado de transição pode muito bem ser representado num processo espontâneo como sendo essa expressão com esse parâmetro que seria essa constante também do estado de transição. Então veja que a gente está aplicando algumas condições da termodinâmica num processo eletrocinético. Uma coisa muito bonita, isso é de arrepiar, isso é muito bonito. Mas na verdade não se trata de uma termodinâmica clássica de equilíbrio, e sim da termodinâmica aplicada ao estado de transição dos elementos. Tá bem? Pois bem, então aqui a gente tem uma situação bem interessante. Olha. Você tem uma situação tal que eu consigo associar, como a gente tinha colocado aqui em cima, né? Vamos até frisar a pergunta. Energia, de alguma maneira, associada ao fluxo de carga. Por quê? Porque aqui eu estou associando um ΔG do estado transicional e, de alguma maneira, vou colocar, em vez de colocar, vou colocar para cá. Não, tá bom, vou colocar para cá. E, de alguma maneira, eu associo isso aqui a uma constante de transferência de carga, que é o que está envolvido no meu processo. Tá bem? Breve paradinha aqui, tá bom? E a gente já retoma, mas para deixar claro esse conceito. Para não ficar muito chato também essas explicações, dividindo em videoaulas. Esse conceito, então nós queremos associar, e a equação de Butler-Volmer faz isso, energia com cinética. Né? Energia com cinética. Estado termodinâmico do estado de transição, quantidade termodinâmica do estado de transição, com um fluxo de carga. Continuamos em, sei lá, 10 segundos.